Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a missa votiva do Espírito Santo. É uma quinta-feira. Quinta-feira sempre nos faz recordar o dia de Pentecostes, a ascensão de Jesus Cristo aos céus, quando, depois deste mistério, Ele envia sobre nós, no domingo de Pentecostes, o Espírito Santo. Pois bem, estamos recordando o Espírito Santo e pedindo a Deus a graça de amar, porque, afinal de contas, se o Espírito é o amor de Deus é derramado nos nossos corações para que nós amemos a Deus e, por causa de Deus, os nossos irmãos. E a liturgia de hoje nos apresenta dois corações, dois tipos de coração. Na primeira leitura, nós vemos o coração ardente de amor de Matatias e seus companheiros, que por amor a Deus, por zelo pelas coisas de Deus, estão dispostos a morrer, a perder tudo, a se dar mal. E no Evangelho nós encontramos o coração de nosso Senhor ardente de amor, que chora, e o coração dos judeus indiferentes a nosso Senhor. Meus irmãos, é interessante nós darmos uma atenção maior a este evento, Jesus que chora, porque são poucas as passagens que nos dão a oportunidade de nós vermos o coração de nosso Senhor, a sua humanidade, entendamos aqui, a sua fragilidade. Nosso Senhor, quando nos ama, de alguma maneira Ele se fragiliza, Ele se torna vulnerável. Por quê? Porque isso é próprio do amor. Ora, nosso Senhor chora por causa dos judeus indiferentes a Ele, porque nosso Senhor amava aquele povo com ternura, com profundidade. Nós rezamos na nossa ladainha, né? Jesus, Senhor Jesus Cristo, Rei ferido pela nossa indiferença, tende piedade de nós. Ele é ferido, Ele se deixou ferir pela indiferença dos judeus e é ferido pela nossa indiferença. E por quê? Porque nos ama. Se Ele não nos amasse, Ele não se deixaria tocar pela nossa indiferença. Imagine você, se você for maltratado, se uma pessoa não conhecida for indiferente a você, você chega a um banco, você chega a um guichê, isso aconteceu comigo por esses dias, e você fala com a pessoa do guichê e ela nem levanta o rosto para olhar para a sua cara, e vai respondendo, e você diz, tá bom, obrigado, e vai embora, e a pessoa nem ela nem olhou para você. Tá bom, eu não gostei, mas eu garanto que daqui a um mês eu não vou nem me recordar mais disso, porque entenda, eu não conheço aquela pessoa, ela não é amada com amor pessoal, entendem aqui como é que eu quero dizer. Agora, se isso a minha mãe fizesse comigo, se isso uma pessoa aqui, a quem eu conheço e quero bem e amo, se me tratasse com indiferença, aí seria diferente. Eu iria me sentir magoado, porque daquela pessoa amada, eu esperava ser amado, eu esperava amor. Daquela moça no guichê, eu esperava respeito, apenas. Foi uma indelicadeza, mas paciência, vamos embora, sei lá, os problemas dela em casa, né? Que estava mal-humorada, deixa quieto. Mas aquilo ali não causa nenhuma dor, apenas uma indignação momentânea. Mas sentir-se ferido,
Sentir a indiferença é quando é uma pessoa amada. Se eu amo aquela pessoa e aquela pessoa me trata com indiferença, isso dói. Pois bem, nosso Senhor, porque nos amou, Ele estava disposto a sofrer as nossas indiferenças. São Francisco de Assis, que chorava pelas ruas dizendo: o amor não é amado, o amor não é amado. Quantos santos místicos que ouviram de nosso Senhor que o quanto lhe dói a indiferença dos homens, quando os homens são indiferentes a Ele. Pois bem, exatamente isto que acontece aqui. Jesus está entrando em Jerusalém para morrer, e o seu povo, por quem primeiramente Ele morria, o seu povo lhe era indiferente. Os sacerdotes, que eram aqueles que deveriam estar mais unidos a Jesus, eram aqueles que mais lhe odiavam. Os fariseus, que eram aqueles que mais conheciam a lei, eram aqueles que mais estavam indiferentes a Ele. E o quanto isso lhe causava dor. Em outra passagem nós iremos ouvir: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis recolher os teus filhos, como a galinha recolhe os pintinhos debaixo das asas. É bonita a imagem, é cheia de ternura. Nosso Senhor que se compara a esta ave que recolhe debaixo de si os pintinhos, os pintainhos, como em algumas outras traduções vocês vão encontrar, para protegê-los. Mas nós não o reconhecemos na época em que fomos por Ele visitados. É por isso que estamos rezando a missa votiva do Espírito Santo, porque o amor, no amor não há indiferença, no amor há zelo, no amor há desejo de responder com amor todos os atos, os mais importantes e os mais simples. E se o seu coração, meu santo, não se anima diante desta proposta, isto é, vamos hoje, não só hoje, mas hoje, agora, de uma maneira todo particular, vamos pedir o Espírito Santo para que nós não sejamos indelicados com nosso Senhor, para que nós não lhe sejamos indiferentes, para que nós não lhe causemos o derramamento de lágrimas, para que Ele não chore pelo nosso coração ingrato, indiferente, um coração duro, um coração que não se encanta com o seu amor e que não procura amar também. Se o seu coração não se motiva com essas palavras, é porque o seu coração não ama. Então peça: meu Deus, o Padre está me convidando a pedir-te a graça de te amar, e eu nem me motivo com isso. O Padre está me convidando a pedir-te a graça de ser generoso e nunca te recusar coisa alguma, e eu estou ouvindo, mas não estou me sentindo tão motivado para pedir esta graça. Misericórdia, Senhor, me dá um amor, me dá um coração apaixonado, um coração que queira amar cada vez mais. É próprio de quem ama querer amar mais. Um coração que diga: não, mas eu já amo suficientemente a Deus, eu já faço isso por Deus. Você não está amando, meu santo. Você já se esqueceu do que é amar. Porque a medida do amor é amar cada vez mais, é amar sem medidas, é querer ser mais generoso, é querer se entregar mais, é querer alegrar cada vez mais, porque eu não alegrei ainda suficientemente. E quando eu sei que eu ainda lhe causo desgosto, por menores que sejam, eu quero então acabar, destruir, retirar toda e qualquer ocasião que lhe cause desgosto, tristeza e pesar. Então pedir a nosso Senhor. Pois bem, nós olhamos para o Evangelho. Quando nós olhamos então para a primeira leitura, nós vemos aqui Matatias com seus companheiros, que vão deixar a cidade e vão se refugiar nas montanhas, porque eles se recusavam a obedecer o rei Antíoco Epífanes.
Meus irmãos, vocês sabem o que é que o rei estava pedindo para eles? O rei não estava pedindo que eles cuspissem no templo. O rei não estava pedindo que eles jogassem pedra no templo de Jerusalém ou nos Santos dos Santos. O rei não estava pedindo que eles renunciassem à fé. O rei estava pedindo que eles apenas desobedecessem a Deus comendo carne de porco. O rei pedia: comam um pedaço de carne de porco, e isso já será suficiente para os outros, para que compreendam que vocês aderiram os nossos costumes. Só que Deus havia proibido. Meus santos, nós temos dois tipos, digamos aqui, não estou aqui entrando na classificação de pecados mortais e veniais, estou dando uma outra classificação. Nós temos dois tipos de desobediências a Deus. Existem aqueles pecados, aqueles atos que são maus por si mesmos, isto é, por exemplo, matar uma criança, desejar a morte de uma criança, cometer o aborto, é sempre um ato mau em si mesmo. Comungar em estado de pecado mortal é proibido, porque este é um ato mau em si mesmo. Mas existem aquelas desobediências que são más, porque Deus pediu o contrário, isto é, porque Deus pediu, e desobedecer seria mal. Por exemplo, ir à missa aos domingos. Nós iremos encontrar vários motivos porque vamos à missa aos domingos, mas ir à missa aos domingos é bom, é santo e devemos ir porque Deus nos mandou, não porque em si seja ruim ou seja bom. Deus me mandou. Comer carne é proibido, comer carne na sexta-feira santa. Nas sextas-feiras, todas as sextas-feiras, se não caírem em solenidade ou em solenidades, em dias festivos, então eu não devo comer carne na sexta-feira. Mas quer dizer então que se eu estiver doente e precisar comer carne numa sexta-feira, eu não posso? Pode, porque isso não é algo mal em si mesmo, é uma obediência, eu devo obedecer. Jejuar na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, se eu desobedecer, dependendo da ocasião, da situação, você pode desobedecer sem cair em pecado, porque Deus apenas é uma expressão de obediência, mas não algo que seja mal em si mesmo. Mas comungar em pecado mortal nunca é permitido, não existe exceção. Matar uma criança no ventre de uma mãe nunca é permitido, não há exceção. Então, vocês compreenderam o que eu quero dizer? Existem coisas que são más em si mesmas e existem coisas que são más porque Deus nos proibiu. Era o caso de comer carne de porco. Era mal, aquilo era mal, não porque fosse mal em si mesmo, porque nós comemos carne de porco, porque a nós não é proibido, e nós não pecamos, mas para os judeus daquela época era. E Matatias então, por um zelo de obediência a Deus, por um zelo fervoroso, ele estava disposto a perder tudo, a perder até a própria vida, mas a não desobedecer a Deus. O que eu quero aqui enfatizar é a grandeza do coração desse homem, e que deve nos inspirar também a uma grandeza semelhante. Eu quero ser obediente a Deus, eu quero ser zeloso para com as coisas de Deus, eu quero fazer aquilo que agrada a Deus, e não ficar, mas isso é pecado ou não é pecado? Não, Deus está me pedindo isso, então isso eu quero fazer. Se isso expressa a vontade de Deus, já é o suficiente para que eu queira fazer com todo amor, com todo zelo
e com toda a dedicação. Se você, meu santo, diante de uma vontade que Deus expressa no seu coração, se você cala aquela vontade, abafa aquela vontade, ou fica caindo na pergunta, mas é obrigado? Se eu não fizer isso, é pecado? Se você começa a entrar nesses esquemas mentais, é porque você se esqueceu do que é a generosidade. É próprio da generosidade, do amor generoso, fazer aquilo que não é obrigado, fazer aquilo que legalmente não é obrigado, mas é uma obrigação, é uma necessidade do coração. Peça a nosso Senhor nessa missa. Nós estamos celebrando a missa votiva do Espírito Santo, pedindo a graça de amar a Deus com generosidade, de amar a Deus não nos atendo a limites, de querer ir além. Não tenhamos dúvidas de que, se formos fiéis e perseverantes na súplica, teremos a alegria de receber o dom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.